Olá, caríssimas irmãs e queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje rogando ao Pai que nos abençoe e ilumine os nossos raciocínios, para que cada um possa depreender suas próprias conclusões acerca da lição a ser estudada. Que todos já estejam acomodados e com suas águas a fluidificar sobre a mesa. Rogamos também que a nossa união de pensamentos em torno de Jesus surta o efeito esperado, criando um clima de paz individual e harmonia familiar. Permitai, Senhor Jesus, que comecemos a nossa reunião com uma especial saudação a Deus, nosso Criador e Pai. A vós, nosso Mestre Supremo e Divino Amigo, e a todos os encarnados e desencarnados que colaboram com suas vibrações e intuições. Que assim seja. A página sorteada de hoje está no capítulo 5 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Estudaremos o item 24, cujo título é A Desgraça Real. Vamos à leitura. Toda a gente fala de desgraça, ou já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é o que os homens o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que nos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura.
Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação a seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Assim disse Delfina de Rijardin, em Paris, 1861. Após a leitura, passemos ao nosso humilde comentário. A lição de hoje nos alerta para uma tendência que temos de achar, por qualquer acontecimento inesperado, que tudo está desgraçadamente errado em nossas vidas. Nos aborrecemos com facilidade diante dos embates que as nossas provações diárias nos submetem. Curtimos pouco os momentos felizes em que vivemos e valorizamos muito as coisas negativas. Desde sempre nos acostumamos a ouvir dos ancestrais a lamentação pelas situações de luta, que deveriam, teoricamente, ser encaradas como normais no nosso atual estágio evolutivo. Mas não vemos assim. Vamos então buscar uma análise um pouco mais cautelosa sobre as consequências dos fatos em nossas vidas. Claro que todos reconhecemos que temos desafios diferenciados em nossas trajetórias, uns com maiores dificuldades aparentes e outros com barreiras mais fáceis de transpor. Isso porque cada um carrega suas próprias necessidades evolutivas. A cada um, segundo suas próprias obras, como diz o ditado. E não é castigo de Deus, como já vimos em vários estudos anteriores.
Mas quais são os parâmetros que normalmente utilizamos para medir o nosso grau de infelicidade nesta vida? Ter conforto ou não ter? Ter dinheiro ou não ter? Ter oportunidade de estudar ou não? Ter um bom emprego ou não? Observemos que todos esses parâmetros são meramente materiais, sem nenhum cunho espiritual. E mesmo sabendo que os objetivos materiais acabam com a morte do corpo, custamos a nos convencer de que todas essas dificuldades são temporárias. Mas por que, aparentemente, uns sofrem mais do que outros? Porque, novamente, os parâmetros que utilizamos para avaliar o sofrimento nosso e dos outros nos levam a conclusões enganosas. Se não vejamos, avaliando a vida do próprio Jesus na terra, desde o seu nascimento até a sua morte, para qualquer um de nós esse tipo de vida seria altamente desastrosa, muito sofrida, muito pobre, muito triste, uma perfeita desgraça. Mas realmente foi. Jesus andou lamentoso e triste sobre a terra? Ou esteve aqui cumprindo uma missão dada por Deus e quis apenas nos mostrar que esse é o tipo de vida normal que nos leva à redenção espiritual? Reflitamos profundamente mais tarde sobre isso. Quantos olham pela janela um transeunte carregando um pesado fardo e pensa: coitado, que sofrimento. E muitas vezes aquele que está ali carregando aquele fardo não está infeliz, não está triste, porque não é o peso físico em si que acarreta felicidade ou infelicidade. Mas desde muito tempo ouvimos a seguinte frase dos orientadores evangélicos: Jesus sofreu muito por nós. E a partir daí, como Jesus é o nosso ídolo e o nosso maior exemplo, ficamos com muita pena de Jesus. E aí fixamos erradamente em nossas mentes que ser pobre é sinônimo de sofrimento, ou ser ofendido merece o nosso sofrimento, etc. Mas claro, mesmo considerando alguns momentos extremamente sofridos, podemos concluir que Jesus foi realmente infeliz aqui na terra? Pensemos sobre isso e tiremos cada um as nossas próprias conclusões. O próprio mestre, em dado momento, se pronunciou: a felicidade não é deste mundo. Então, onde está a felicidade? No pós-morte? Pior que a resposta é sim, meus irmãos e minhas irmãs. Então, se não podemos evitar as provações desta vida, aprendamos a suportá-las e encará-las sem tristeza, sem desânimos, com esperança de que no futuro tudo será regiamente compensado. Esse é um estágio transitório de lutas e aprendizados, visando o nosso preparo para o futuro na verdadeira vida, que é no mundo espiritual, que é o mundo eterno.
Mas quem quer acreditar nisso? A maioria só enxerga o hoje, sem nenhuma perspectiva futura. Nós temos duas formas de encarar a sequência de fatos na nossa vida. Ou lamentando tudo que aparentemente é negativo e sofrendo por isso, ou encarando firme e com naturalidade tudo a que fomos submetidos, imaginando que Deus Pai sabe melhor do que nós o que necessitamos para que corrijamos os nossos vícios de passado. Qual dos dois procedimentos nos garante mais paz? Claro que é aquele que encara os desafios da vida com entusiasmo e vontade de vencê-los, reconhecendo que nada acontece por acaso. Quem assim procede, sente sua alma mais leve e feliz, livre de cobranças que não levam a lugar nenhum. Mas é incrível. Como dissemos anteriormente, se perguntarmos a qualquer um quais são os seus sonhos mais prioritários, poucos dirão objetivos espirituais. A maioria citará projetos materiais, como ter uma boa casa, um bom carro, formar um filho ou ter uma casa de praia. Tudo bem, esses projetos fazem parte da nossa vida e nos felicitam, mas não deveriam ser os prioritários. Ninguém diz que quer ser melhor como projeto, quer evoluir, quer ser mais puro, fazer do seu filho um cidadão de bem, um cristão, etc. Enquanto esses objetivos não fizerem parte da nossa agenda principal, não conquistaremos o equilíbrio espiritual, pois não entendemos o verdadeiro sentido da vida. Que Jesus nos inspire a enxergar os verdadeiros objetivos, tornando-nos felizes e motivados à luta, independentemente dos desafios a vencer. Muita paz. Vamos agora nos conectar a Jesus para a fluidificação das águas. Estendamos as nossas mãos na direção delas. Senhor de nossos destinos, dignai-nos participar convosco desse ato de transformação dessas águas em medicamentos, de sorte que um quinhão das vossas misericordiosas bênçãos sejam nelas depositadas. Abençoai também, Senhor, o nosso ambiente familiar e fortalecei-nos em luz e em verdade. Obrigado, amantíssimo orientador. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Chegamos agora ao final da nossa reunião de hoje. Que todos nos sintamos fortalecidos pela nuvem de influxos positivos gerados pela nossa união em oração. Jesus, que tudo vê, há de nos ajudar na motivação para caminharmos sempre para a frente e para o alto, sem parar ou ficar olhando para trás.
que não nos falte o seu amparo em todos os momentos, especialmente quando estivermos submetidos a expiações mais contundentes. E que o prazer de servir e viver encha os nossos dias. Ó Cristo Jesus, por favor, participai de todos os nossos passos, mostrando-nos o melhor caminho a trilhar. E imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se neste momento essa corrente de amor fraterno. O lamento não contribui para a solução de nenhum problema. Até o nosso próximo encontro com Jesus. Tenham uma boa semana.